Boa noite, igreja, graça e paz. Começamos na quarta-feira passada uma série falando sobre maturidade. E coincidiu de hoje ser o dia do avô. E eu não sei se no teu imaginário funciona da mesma forma que o meu, mas quando a gente pensa em alguém bem sábio, normalmente a gente pensa em alguém bem vivido, que tem uma cabeça branca e que tem experimentado muita coisa dessa existência, que tem adquirido essa maturidade ao longo dessa jornada, experimentando as coisas. E eu creio que a paternidade e posteriormente se tornar avô é algo que sim traz na nossa caminhada uma bagagem de experiência rumo à maturidade. É bem verdade que nem sempre as pessoas que têm o cabelo branco agem com tanta maturidade quanto a gente gostaria, ou como esperamos. Mas é bem verdade também que um pirralho, ele pode ter lampejos de sabedoria ou de inteligência, mas não tem como exigir de uma criança a maturidade ou a sabedoria. Isso é algo que a gente vai conquistando à medida que vamos aprendendo com a vida. É a jornada que vai nos ensinando. E na semana passada nós vimos então que o fator tempo é um fator muito importante para a maturidade, para a maturação, para alcançarmos essa sabedoria. E vimos que o dilema do tempo reside em depender do Senhor do tempo e não tentarmos lutar contra o tempo, porque não sairemos vencedor se tentarmos travar uma luta contra o relógio. E no dia de hoje eu queria convidar a igreja a pensar comigo a respeito de uma pessoa que, para mim, é símbolo nas Sagradas Escrituras para muitas coisas, e às vezes nós esquecemos um papel que ele exerceu. Nós conhecemos a história muito bem de Jacó, sabemos como ele trabalhou para conquistar a sua esposa Raquel e também Lia. A gente sabe do duelo que ele teve com o seu irmão, da desavença com Esaú. Nós sabemos também da dificuldade ali que ele enfrenta no ambiente familiar, colocando o pai e a mãe numa situação também, ou pelo menos os pais colocaram ele numa situação de conflito. Mas quando eu estava pensando sobre um avô nas Sagradas Escrituras, eu me deparei com o avô Jacó. A Bíblia fala muito sobre relacionamento, temos inúmeros textos sobre pais e filhos, marido e mulher, sobre irmãos, mas confesso aos irmãos aqui que é difícil encontrar textos bíblicos que falem sobre um relacionamento de um avô com o seu neto. Nós temos no Novo Testamento a avó Lloyd, vó de Timóteo, que foi importantíssima na jornada espiritual. Foi ela, então, juntamente com a sua filha Eunice, mãe de Timóteo, a responsável pelos primeiros passos na fé de Timóteo. Mas faz algumas quartas-feiras que eu citei ela aqui, eu fiz uma pregação sobre isso, eu não vou usar a avó Lloyd de novo. E aí, olhando as Sagradas Escrituras, eu me deparo então com esse texto do livro de Gênesis. Você pode já ir abrindo a sua Bíblia neste texto. Gênesis, capítulo 47. Gênesis 48. Deixa a tua Bíblia aberta, nós iremos ler bastante versículos desse texto. E eu tentei procurar também alguns provérbios, alguns salmos que falassem a respeito, então, dos avós. E procurando esses textos, eu encontrei 2 provérbios com a ajuda da minha mãe, que daqui a alguns dias será vovó. E eu achei muito intrigante esses provérbios. Eu vou recitar aqui 2 deles para os irmãos, você não precisa abrir a sua Bíblia. Provérbios 13:22 diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. A sequência do texto é: mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Tem uma versão mais atualizada que diz que gente boa deixa herança para os netos. Eu fiquei intrigado com esse texto.
E aí, pai, mamãe, tudo bem, minha sogra que está aqui também. Aproveitar, né? A neta está chegando, é hora de já ir dando as facadas. Gente querida do meu coração, mas o autor de Provérbios, ele estava incansável. Provérbios 17, 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. O provérbio, então, fala que na nossa jornada, nessa nossa peregrinação, os netos servem para coroar essa nossa jornada, essa nossa experiência. É como se estivéssemos mais uma vez revestindo de autoridade, dando legitimidade para tudo aquilo que foi deixado como um legado, tudo aquilo que construímos ao longo dessa vivência. Jacó, nesse texto que iremos ler agora, do capítulo 48, já tinha recebido a boa notícia de que o seu filho José estava vivo, as coisas já estavam meio encaminhadas, já tinha tido um encontro ali com seu filho José. Mas nós entendemos que essa jornada de José, que foi muito cruel, sendo vendido como escravo por seus irmãos, padecendo muito numa prisão, tantos anos, todo esse caminho dele, de muito sofrimento, às vezes ofusca para mim, para você, o sofrimento da perda e do luto de alguém que estava vivo. Jacó não tinha noção de que o seu filho estava vivo e anos ele lamenta, ele chora e ele se apega ao seu filho mais novo, Benjamim, com um carinho muito grande. E ele passa anos e anos enlutado até receber essa boa notícia de que o seu filho José, aquele que ele tanto amava, o filho predileto dele, estava vivo. E esse filho vivo agora recebe a notícia de que o seu pai está adoecido e ele vai ali para ter os últimos momentos com seu pai, levando esses dois netos. Eu queria te convidar a recordar esse trecho bíblico comigo. Gênesis capítulo 48, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforça-se Israel, esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Eufrata. Sepultei-a ali no caminho de Eufrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Fazei-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Amém? Pai bondoso e querido, aplica a tua palavra ao nosso coração, nos faz, ó Deus, alcançar a maturidade, nos faz, por meio dessa experiência vivenciada por Jacó e seus netos, aprender mais da tua palavra. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, o
O texto nos fala então desse momento de adoecimento de Israel, de Jacó, onde ele está tendo ali o seu último encontro, teoricamente, com o seu filho José, e tendo a oportunidade de conhecer os seus netos ali já na velhice, já quase cego, entendendo quem estava ali, mas sem conseguir contemplar muito bem. O texto nos fala que José leva seus 2 filhos para esse encontro com Jacó, e Jacó se apossa de seus filhos. O texto nos fala que Jacó deixa muito claro que os 2 filhos, Efraim e Manassés, agora serão filhos por adoção de Jacó. E eu acho que é natural de todo avô, toda avó, meio que se sentir quase que pai do filho do seu filho. Alguns entram bastante nessa relação e tentam quase que se apoderar e rivalizar. Outros sabem muito bem qual é o seu lugar e apoiam, instruem, ajudam. É extremamente importante uma rede de apoio, e ter os avós por perto, com certeza faz muita diferença na criação dos filhos. Mas esse sentido aqui desse texto é tão importante, porque para Jacó ele tinha perdido um filho. O filho que ele mais amava, ele não tinha mais. E agora na velhice ele descobre que não apenas aquele filho que ele amava estava vivo, mas também estava vindo de brinde 2 netos. Ele não se apoderou para cuidar destes netos. Na verdade, o que ele estava fazendo era honrando José. José agora passava a ter parte dupla na herança. Os seus netos, os netos de Jacó, fariam parte da herança como filhos, para que José pudesse ser honrado na família, depois de tudo o que ele havia vivenciado. Então, agora José não tinha apenas uma parte na herança, mas 2, graças a Efraim e a Manassés. A existência desses 2 netos traz muita alegria ao coração de Jacó. Ele já não esperava, e o texto deixa muito claro isso. E a primeira consideração que eu queria fazer hoje não é dirigida aos avós, mas é todos aqueles que convivem com os seus avós ainda, ou com pessoas idosas. Sabe, todos nós sabemos que ao longo da nossa jornada, as perdas, as frustrações nos alcançam. E é comum chegar nessa fase e o coração já não está mais tão forte, já não está mais tão inteiro. É comum a gente chegar na reta final da nossa existência, olhar para trás e encontrar muitas perdas, encontrar muitos lutos. E Jacó, que havia chorado, pranteado anos e anos pela perda do seu filho, agora nesse texto acaba de mencionar a perda da sua esposa, que ele tanto amava, Raquel. Antes desse encontro que ele está tendo com os netos, ele está ali lamentando mais uma vez a perda de sua esposa amada. Aquela a qual ele trabalhou mais 7 anos, porque queria mesmo tê-la como esposa. Sabe, muitas vezes nós ignoramos esse cenário de luto e de entristecimento que a velhice nos traz. E eu vejo de uma forma poética a chegada dos netos como um movimento de alegria, não apenas para o casal que acolhe como filho, mas para a família. Eu vejo os netos surgindo no ambiente familiar como uma mensagem de esperança para a família, dizendo, por mais perdas que a gente já tenha vivido, é possível surgir coisas novas, é possível surgir algo novo. Sabe, isso traz consolo ao nosso coração. Isso traz esperança ao nosso coração. Nós sabemos que ninguém é substituível. Ninguém. Não tem como a gente substituir pessoas no ambiente familiar. Mas nós entendemos que os netos surgem no ambiente familiar para trazer essa alegria, consolo e conforto
E os avós, então, são coroados, como diz o Provérbios que nós lemos, diante desse fato. Quando eu menciono tudo isso, eu menciono para que a gente possa ter um olhar de maior carinho e atenção com essas pessoas que já viveram tanto. Porque a impaciência muitas vezes vai tomando conta do nosso coração e às vezes o convívio com o idoso não é um convívio fácil. A gente sabe que vai chegar uma fase da vida, e eu espero chegar lá, onde todo o cuidado que a gente doou e ofertou na vida, a gente vai carecer. Chega uma fase da vida que é necessário. Eu sei que muitos relutam e dizem, não, eu não quero passar por isso. Eu não quero que filho nenhum cuide de mim, não quero que neto nenhum, eu não quero dar trabalho. Mas nós entendemos muito bem que essa escolha não é nem de longe nossa. Não é nossa. A vida vai se desenhando e felizes são aqueles que, na sua alta idade, têm companheiros que cuidem, que zelem e que amem. O texto, então, nos fala sobre esse movimento de acolhimento de Jacó com esses netos que estão subindo para o status de filhos, que estão sendo tratados como filhos. Alguns dizem que avô estraga. Vão mandar o netinho para a casa da avó e mandam um monte de recomendação, porque dizem que o avô estraga. Outros chegam a dizer, e esse já é mais pesado, que os avós são cavalos que os filhos amansaram para os netos poderem montar. Também não creio nisso. Mas eu creio de verdade, com base nesse texto, que o legado pedagógico, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, vai sendo repassado de geração em geração. E na formação de uma criança, o avô e a avó têm um papel fundamental de ensino. Vocês não têm noção do quanto a criança para ouvir os avós. Às vezes, o filho encontra alguma dificuldade de obedecer o pai, e às vezes surge ali uma avó no meio que bota alguma moral que o pai, por alguma razão, não estava conseguindo em meio a uma birra de uma criança. Muitos cenários se desenham. Mas é notório que a presença dos avós enriquece o aprendizado dos netos. E por que isso é importante? Eu e a minha esposa estamos nos preparando para, daqui a alguns dias, termos a surpresa. Espero que ela não faça isso agora, mas alguns dias ela entra em trabalho de parto, a gente vai receber a Vitória. E a gente está nessa fase moderna agora que você tem curso para tudo, né? Curso de amamentação, curso ensinando você as posições para ter o bebê, curso ensinando a dar banho, é um monte de curso. Existem coisas intuitivas, e existem os cursos, são técnicas importantes? São. Sem elas, você não vai conseguir sobreviver? Não, vai conseguir sobreviver. É óbvio que vai conseguir sobreviver. E aí a gente se depara com coisas que antes era o comum, era o que resolvia, e que agora a ciência diz que é um absurdo. Não é desse jeito, é de outro. E aí falam introdução alimentar. Na época da maioria aqui, você ia fazer uma papinha e era por meio daquela papinha que a criança ia se alimentar. Aí hoje em dia fala, não, ele precisa experimentar as texturas, você precisa entregar os alimentos para que a criança mesmo coma, pegando ali, e aí suja tudo. E aí, o que é certo? É fazer a papinha? É fazer só essa introdução nova? E aí a gente vai ficando meio confuso, né? Limpar o bebê. Descobrimos que você não pode levantar a perninha do bebê em direção à sua cabeça para limpá-lo, você precisa colocar de lado, porque causam sequelas cerebrais, e talvez seja por isso que eu seja assim. E
aí, diante disso, você fica ali criando um monte de cenários. E eu me deparei, esses dias, recebendo esse treinamento com minha sogra, que estava aqui. E ela que cuidou da minha esposa e a gente parando para ensinar como é o novo. Gente, sinceramente, a gente precisa somar forças. Sabe, um grande dilema que nós encontramos no ambiente familiar é a rivalidade. A rivalidade. Todo mundo quer se sentir amado no ambiente familiar. Todo mundo deseja atenção no ambiente familiar. E às vezes esse cenário de atenção vira um cenário de disputa. Sabe, o que destruiu a família de Jacó foram as disputas e rivalidades. Foram as predileções e as competições. E agora, nesse momento aqui de perdão, de reconciliação, nós estamos vendo 3 gerações se acolhendo para se tornar um povo. 3 gerações que se unem. O texto avança. E eu queria começar a ler a partir do verso 11 contigo. Palavra do Senhor, Gênesis 48, verso 11, diz assim: Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Amém? Meus irmãos, mais uma vez Jacó deixa claro aqui que ele não esperava estar vendo os seus netos, ele não esperava estar presenciando aquele momento. E José, honrando ao seu pai, se coloca de forma reverente para receber a bênção. Ele se ajoelha diante de seu pai, coloca então Efraim para ficar diante da mão esquerda de seu pai e Manassés diante da mão direita de seu pai, para que o filho mais velho pudesse receber a bênção como o primogênito e assim o menor receber a sua bênção como o menor. Mas virou uma tradição familiar as coisas se inverterem.
Nós conhecemos o legado dessa família e vemos como as coisas foram caminhando. E aprove a Jacó, neste dia, mudar esse rumo. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Mas não quer dizer apenas, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. O texto bíblico diz que a sequência é, me fez esquecer a casa do meu pai. José estava tão entristecido quando teve o seu filho, e foi consolado por ter um filho e agora constituir uma família, que ele disse, olha, o que ficou para trás, ficou para trás. Não tem mais possibilidade de vínculo. Estava abandonando tudo. E ele coloca o nome do seu filho sendo o símbolo de um rompimento. Era dizendo, olha, Deus me fez superar essa dor, esse sofrimento, esse filho é símbolo de um novo tempo, de um novo momento na minha vida, mas junto com esse novo momento, eu estou colocando uma pedra naquilo que ficou no passado. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que abandonar, tem que esquecer, tem que ficar no passado. Mas deixa eu te dizer, existem coisas que por mais que você lute para deixar para trás, o próprio Deus está dizendo, não é tempo de deixar para trás, não é tempo de esquecer. Efraim é Deus me fez prosperar na terra da minha dor. E Jacó, quando olha para os dois, ele decide abençoar Efraim. Desde o começo, o nome escolhido já era profético. Efraim se torna símbolo do reino do norte. Quando se reúnem as 10 tribos de Israel, rompendo ali, dividindo entre o reino de Judá, reino do sul e norte, Efraim se torna o nome mais forte, o nome mais próspero daquela região, conforme Jacó havia abençoado. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu quero deixar como um aprendizado para todos os avós que eu creio que já façam isso. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério específico de mães que oram por seus filhos. Não é? As Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. A missão dos avós é uma missão dupla. É constituído de autoridade não apenas para orar pelos seus filhos, mas pelos seus netos. Vocês não têm noção, vovô e vovó que aqui estão, da autoridade espiritual que foi delegada por Deus na vida de vocês. Vocês não têm noção daquilo que realmente vocês podem deixar de herança. No começo desse texto, nós estávamos aqui brincando, dizendo que gente boa é aquele que deixa herança para os seus netos. E a gente já tem falado aqui na igreja que não existe uma herança, um legado melhor para se deixar para as próximas gerações do que uma vida de intimidade com Deus, do que uma família rendida ao Senhor, do que um legado espiritual. Sabe, a minha oração é que cada vovô e vovó que está aqui possa assumir no seu ambiente familiar a autoridade espiritual que Deus te constituiu. A vida moderna faz com que muitas vezes a jornada dos pais seja muito árdua. E é comum no Brasil os avós meio que cuidar dos netos durante um período, render os pais durante finais de semana. Às vezes os avós precisam até criar os filhos dos seus filhos. Mas uma coisa que não pode mudar nessa lógica, nessa hierarquia, é a autoridade espiritual que Deus te constituiu. O próprio José se submete a ela. A contragosto. Ele reluta com o pai dizendo, oh, pai, esse aqui é que você tem que abençoar e não esse. E a resposta do seu pai é, eu sei. Eu cresci repetindo para qualquer pessoa que tentava me ensinar alguma coisa a frase, eu sei. Meu pai se irritava quando ele queria me explicar uma coisa, ele dizia, eu sei. E ele, sem paciência, dizia, sabe, então faça. Aí eu dizia, não sei.
A gente é ávido para dizer que sabe. E muitas vezes, num afã de saber, a gente ignora a sabedoria daqueles que tiveram essa experiência de vida. Aqueles que pavimentaram o caminho que a gente está correndo. Às vezes a gente esquece que a nossa fé foi formada neste ambiente. Na minha casa, eu tive a oportunidade de crescer num lar que sim, é cristão. E por mais que eu tenha virado pastor, teólogo ou qualquer coisa do tipo, a minha fé genuína, os primeiros passos da fé, foi sendo discipulado em casa. Presença da minha mãe, presença da minha avó. E a gente precisa entender essa construção e entender que o ambiente familiar funciona muito melhor quando ele se distribui como uma rede de apoio. Onde cada um entende o seu papel, executa o seu papel e não há disputa, não há rivalidades. Onde cada um simplesmente exerce a autoridade que Deus lhe deu. Jacó se despedindo aqui nesse texto, deixa algo que eu leio de forma extremamente poética e assim eu quero terminar. Verso 21 ele disse: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Meus irmãos, não tem legado maior para se deixar do que essa frase aqui. Às vezes, nós nos sentimos tão importantes que a gente começa a se perguntar assim, numa falta minha, como é que vai ser? A paranoia de quem vai virar pai é essa. E agora, se eu morrer, como é que esse bebê vai sobreviver? E a gente começa a achar que somos tudo. E nesse afã de achar que a gente é tudo, a gente vai queimando etapas, a gente vai se desgastando e a gente vai criando um cenário muitas vezes de sofrimento. E a gente vai tentando correr atrás de construir um legado financeiro, deixar patrimônio, deixar isso e aquilo. Agora eu estava vendo, para a Vitória chegar, a gente fez uma reforma no apartamento, a gente fez tanta coisa. E eu lembro que meu pai sempre falava, rapaz, se eu fosse fazer essas coisas, vocês nem tinham nascido. E a gente vai se perdendo às vezes, porque a gente começa a trocar aquilo que é essencial por aquilo que é secundário. A gente vai correndo atrás de coisas e vai abandonando pessoas. Sabe, a minha oração é um dia poder partir e entender que não tem nenhuma pendência, que não tem nenhuma falta, nenhuma ausência. E não é porque eu trabalhei muito e deixei um patrimônio, uma conta gorda e fiz uma previdência privada, não. É porque eu tenho certeza que o Deus que cuida de mim continuará cuidando dos meus. O Deus que me trouxe até aqui, que me sustentou, continuará cuidando da minha filha e das minhas gerações. Sabe, isso nos faz descansar no Senhor. Se você, vovô e vovó, está aqui hoje preocupado com seu neto, preocupado com seu filho, e de repente você fala, pastor, mas meu filho não está trabalhando, meu filho separou, os meus netos vivem num conflito. Deixa eu te dizer, Deus continua cuidando. Exerce o teu papel, ora, exerce o legado que Deus te deu, mas descansa na certeza de que Deus está cuidando. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com o Senhor. Quero te convidar nesse momento a colocar diante do Senhor a tua família, a tua casa. Eu sei que nem todos têm o privilégio aqui nesse lugar de ser avô, de ser avó. Eu sei que muitos aqui nem têm mais a oportunidade de conviver com seus avós.
Mas eu queria no dia de hoje que você pudesse trazer memórias ao teu coração que te tragam esperança. Queria nesse momento que você fechasse os olhos e agradecesse pela família que Deus te deu. E queria que você se enquadrasse, que nesse momento você encontrasse qual é realmente o teu papel. E se por alguma razão você está correndo atrás de coisas que são secundárias, se por alguma razão você deixou o relacionamento de lado para correr atrás de coisas, Deus está te chamando hoje para ocupar o lugar que Ele te destinou. Para que você exerça autoridade no seu lar. Sabe, precisamos construir um tesouro no céu. E esse tesouro não é um legado que vai ser usufruído somente por você. Nós deixamos isso de geração em geração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer pela grande ideia que é a família. Essa família, Pai, que é formada por pai, mãe, filhos. Mas não para por aí. É uma família por extensão que alcança geração e geração. Eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que eu tive de conviver com minhas bisavós, conviver com os meus avós. Eu quero te agradecer, Deus, porque nesta jornada foram tantos os aprendizados. Nós sabemos que nem sempre conseguimos construir laços tão profundos. Mas esse texto nos mostra, Pai, que Jacó também não teve tanto tempo para usufruir da presença dos seus netos. Mas aquilo que ele construiu na fé foi o bastante. Nos ensina, Deus, a construir o bastante. Nos ensina, Pai, a deixarmos realmente um legado espiritual para os nossos descendentes, para a nossa família. Que cada um aqui se coloque na posição de intercessor da sua casa. Que cada um aqui esteja sempre pronto a ensinar por meio do exemplo. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E rogamos a Ti mais uma vez por cada avô, por cada avó que está aqui nesse lugar. Dá, Senhor, sabedoria, discernimento. Tira do coração as tristezas. Traz o consolo e a alegria para esses corações cansados. Renova o vigor, Pai, e coroa cada um deles. Como disse a Tua palavra, os netos são a coroa dos avós. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém.